Eu venho debatendo comigo mesmo sobre o porquê que o ser humano é tão burro. Tão burro às vezes. Você olha pra todo lugar da internet, da vida real, e você vê um ser humano burro em cada esquina. Sabe aquela pessoa que faz você sentir falta de esperança na humanidade? Eu vejo todo dia. Até porque eu faço vídeos e tal de ciência, e eu meio que tenho uma proximidade com os malucos da internet. Porque os malucos da internet faz parte do meu trabalho desmistificar eles. Esses dias eu gravei um vídeo sobre o Lair Ribeiro, sobre o porquê que uma fala dele era idiota. Sobre câncer de mama e tal, que mamografia causava câncer de mama, e eu gravei um vídeo explicando sobre o porquê que esse não é o caso. E começou a lotar meus comentários de gente burra, falando assim: olha, ele é médico, ele foi pra Harvard, quem é você? Esse tipo de argumento, além de ser uma porra de uma falácia, que é o apelo à autoridade, me faz pensar o seguinte: só porque o cara foi pra Harvard, só porque ele é um médico formado, significa que tudo que ele fala é dogma, é religião. Nenhuma outra pessoa pode falar nada. E quantas milhares de outras pessoas que foram pra Harvard, que têm carreiras muito maiores do que a dele, falam o contrário dele, mas isso essas pessoas não acreditam. As pessoas que falam que dieta cetogênica não funciona, que isso aí vai te matar. Daí essas outras pessoas estão erradas. É só o cara que você gosta que tá certo. E isso me fez lembrar de uma coisa, o tribalismo, sobre o porquê que o ser humano às vezes parece que é tão burro. É o tribalismo. É biológico. Não adianta lutar contra isso. É biológico. Por quê? Porque quando o ser humano, ele era das cavernas, tá? Saía lá batendo pedrinha no chão, era nas cavernas, você fazer parte de um grupo significa que você ia sobreviver. E você ser excluído de um grupo significava que você ia morrer. E isso não é hipérbole, não. O ser humano dependia de um grupo para sobreviver. Dependia do seu grupo, da sua tribo. Só que o que a gente vê hoje? A gente vê tribos modernas, que seriam partidos políticos, bolhas da internet, Marvel versus DC, Windows versus Linux. Essas bolhas tão idiotas aí da internet, do mundo real também, quando se trata de política, e a gente vê esse mesmo comportamento tribalístico batedor de pedra, que é: o meu lado está certo, o seu lado só fala abobrinha. É uma coisa que eu olho assim e falo: puta que pariu. Acho melhor jogar outra pedra nesse planeta. Esses tempos eu gravei um vídeo que um cara me perguntou no Instagram sobre se o Trump podia de fato desativar o GPS do Brasil. E eu gravei o vídeo explicando tudo certinho sobre o que é o GPS, no caso o GNSS, sobre o porquê que de forma prática ele não conseguiria fazer isso, porque o sistema de GPS é um sistema passivo e não ativo. Tem toda a questão de criptografia, você não consegue deixar preciso essa desativação para uma só área, afetaria vários países. Eu expliquei a ciência por trás disso. E veio um monte de gente falar merda no meu ouvido, falando: você é petista, eu sabia, você é o petista, você é o petistinha. Eu fiquei com vontade de falar assim: o que tu quer tá mole. Porque esse tribalismo me enche a porra do saco. Eu simplesmente falar uma informação científica pra eles é política. Eu apareci uma vez com uma camiseta vermelha, que é uma camiseta que eu tenho, e já tava falando que eu tava fazendo apologia ao PT. Meu Deus do céu, é foda. Nada que é do pobre funciona, nada. Ou quando meus vídeos não são absolutamente nada a respeito de política ou coisa. Eu gravei um vídeo uma vez sobre o vácuo do espaço, se o vácuo do espaço é realmente vazio, e eu expliquei sobre as flutuações quânticas, sobre as partículas virtuais, sobre a radiação e tal. E o primeiro comentário que teve era de um cara falando: mas a cabeça do petista é mais vazia. Meu amigo, vai chupar um canavial de... Não vou nem falar, não pode falar. Uma coisa que me entristece bastante é que, pelo fato da política não ser baseada em racionalidade, sim, você sabia disso? A política não é baseada em racionalidade. Nenhum político no topo tá lá baseado na racionalidade. Nenhum. Se um político chega pra você, um que entende, não coloque nenhum na tua cabeça. Imagina o político hipotético Klebin do Grau. O presidente o candidato à presidência Klebin do Grau. Vamos imaginar o Klebin do Grau. Ele chega pra você e começa a falar sobre economia avançada, sobre oferta e demanda, sobre negociações, sobre geopolítica, preço do petróleo, variação do ouro. O cara entende. Você entendeu alguma coisa? Você entendeu alguma coisa? Se você for muito bem instruído, você vai entender. Agora, pra população geral, eles iam olhar bem assim, ó.
tá bom. Agora, se o Klebin do Grau chega e fala, é porque temos que salvar o nosso país de tal coisa, é porque temos que derrotar tal coisa, eu tenho um inimigo, é o inimigo. Pronto, ativou o tribalismo no fundo da cabeça da pessoa. É nós contra eles, é nós contra eles, é nós contra eles. E o que acontece quando você ativa o tribalismo na tua cabeça? O teu raciocínio lógico vai lá pra baixo, vai lá pra baixo. Você para de pensar logicamente. Você para de pensar, porra, será que eu realmente devia estar atacando hate? Será que eu devia estar odiando aquela outra parte? Aquela outra parte faz as mesmas coisas que eu, eles comem, eles bebem, eles vão no banheiro, eles têm a própria família, eles têm isso, têm aquilo. É só uma diferença política. Não, é nós contra eles, é nós contra eles, é nós contra eles. Pronto, já era, a racionalidade acabou. E é por isso que o ser humano é tão burro hoje em dia. Por conta da internet. A internet simplesmente potencializou muitas coisas. A internet foi muito boa porque ela potencializou o conhecimento, a arte, a comunicação, mas ela também potencializou em um fator de 1000 a burrice. Antes as merdas que você falava pro teu amigo no bar e tal, hoje em dia você posta num tweet, ele irrita e chega em tantas pessoas, tantas pessoas. E as redes sociais sabem muito bem disso. É o mercado da desgraça. Que nem eu tava falando numa live anterior de Minecraft ainda, porque eu faço live de Minecraft e tal, e respondendo as perguntas das pessoas. O mercado da desgraça é o mais lucrativo do mundo. Não existe outro mercado mais lucrativo do mundo. Você colocar um grupo contra outro, você noticiar conflito de um grupo contra outro, pode ser de forma física, pode ser ideológica, pode ser monetária, pode ser da porra que quiser. Não existe coisa mais lucrativa que o mercado da desgraça, e as redes sociais sabem disso, porque as redes sociais ganham com você ficando na plataforma. E como você fica muito mais tempo na plataforma, tendo fortes emoções, me diga, qual emoção é mais forte? Uma risadinha de um meme engraçado de gato ou o ódio profundo pelo outro grupo? O ódio profundo pelo outro grupo. Você acha que o Twitter é daquele jeito por quê? O mundo é baseado na emoção, não na racionalidade. E isso tudo tá engravado na nossa cabeça de primata desde quando o ser humano era das cavernas, porque esse instinto tribalístico era útil para fazer o ser humano sobreviver. Não é mais útil hoje. Hoje eu não preciso de mais ninguém. Eu consigo me virar sozinho, eu não preciso pertencer a um grupo. Mas se um grupo me cancela na internet, que nem me cancelaram uma vez e tal, aquela treta lá, a minha cabeça começa a gritar, o meu instinto começa a gritar, e eu fico desesperado. Ficando desesperado, o que eu faço? Eu baixo a minha racionalidade e começo a agir na emoção. É assim que a política funciona. É assim que a política funciona. É assim que guerrinha de Marvel versus DC funciona. É assim que a guerrinha de um mangá versus o outro funciona. É assim que a guerrinha de Windows versus Linux funciona. Fora o efeito manada. O efeito manada é uma coisa triste de se ver. Você vê uma tendência e você tende a seguir essa tendência. Isso é natural de todo ser humano, tá? Eu mesmo já caí muitas vezes nisso e você provavelmente já caiu e vai cair várias vezes. Eu vou dar um exemplo pra você. Uma vez eu gravei um vídeo no TikTok que eu tava querendo fazer um experimento. Até hoje esse vídeo tá lá pra você ver que eu não tô mentindo. Eu gravei um vídeo falando assim, ó galera, bora trollar as pessoas daqui. Daqui a 15 minutos eu vou postar outro vídeo, esse vídeo eu postei falando. Em 30 minutos eu vou postar outro vídeo pedindo desculpas por alguma coisa que eu fiz. Ajam nos comentários como se eu estivesse sendo cancelado. Não precisa ter lógica, não precisa ter um assunto específico, só ajam nos comentários como se eu estivesse sendo cancelado. Eu postei o meu vídeo, pegou 5.000 visualizações, normal. Daí eu postei o vídeo de desculpas. E sabe quantas visualizações esse vídeo de desculpas teve? 526 mil. As pessoas que viram o meu vídeo explicando a trollagem e tal, foram lá e comentaram: ai, não acredito que você pôde fazer isso, eu gostava de você, hoje em dia eu não gosto mais. No começo era só zoeira, eu tava rindo pra caralho. Só que depois o que começou a acontecer? Eu comecei a perder seguidor pra caralho. Vários comentários de pessoas que genuinamente não sabiam o porquê eu tava sendo cancelado, começaram a entrar no efeito manada. E é impossível todas aquelas pessoas terem entrado através do meu primeiro vídeo, porque meu primeiro vídeo teve 5.000 visualizações explicando a trollagem, e o segundo teve 526 mil, ou seja, é um fator gigante. Eu criei um efeito manada artificial, e eu provei que as pessoas não estão nem aí pra racionalidade, elas só estão aí pra seguir o fluxo, seguir a manada. E isso se encaixa perfeitamente no quê? Em política, nisso e naquilo, bolhas sociais. O ser humano é burro por conta do tribalismo e por conta
do efeito manada. Ambas essas coisas, elas baixam o teu raciocínio. Baixando o teu raciocínio, você age na emoção. Agindo na emoção, você se torna facilmente manipulável. É por isso que, hoje em dia, políticos são eleitos com base no TikTok e no Instagram. Não precisa dar uma proposta concreta, até porque as pessoas não querem saber, não querem saber. O político é ruim? É ruim, mas a população é pior, tá? Que foi ela que colocou o cara lá. Às vezes tem uns caras lá mó idiota, o Tiririca não foi eleito? A campanha dele foi, sou eu, o Tiririca, vote em mim que pior que tá, não fica. Me diga, ele foi eleito, cara, ele foi eleito deputado, cara. Qual foi a proposta dele? Nenhuma. As pessoas votaram de meme. As pessoas não agem com base na racionalidade, elas agem com base na emoção. E o ódio é a emoção mais forte que você pode sentir na tua vida. Então, as redes sociais, os políticos, os grupos, as bolhas, líderes religiosos de seitas, eles utilizam isso pra te fisgar. Toda vez que você ouvir alguma narrativa de nós contra eles, caia fora. O mundo não é preto e branco. O mundo é um gradiente. Se você tá com dúvida, faça esse experimento. Faça esse experimento. Quando você vê uma pessoa que você não gosta, por causa de política, por causa de qualquer coisa, racionalize isso aqui. Essa pessoa come. Essa pessoa bebe. Essa pessoa caga. Ela toma banho? Toma. Ela dorme? Sim. Ela provavelmente faz piada com os amigos? Sim. Ela provavelmente, sei lá, tem um almoço de domingo com a família? Sim. Você vai ver que quanto mais coisas você vai colocando, mais o teu ódio diminui, porque você começou a raciocinar e não agir na emoção. Todo mundo é igual nas questões básicas, a gente só tem divergência na parte intelectual e na parte de bolhas. É só isso. Tirando isso, o ser humano é totalmente igual. Mas o tribalismo faz a gente pensar que não é. Faz a gente desumanizar a outra pessoa pra dizer que a gente e o nosso grupo é superior. E é por isso que o ser humano é tão burro.